Gabriel Barroso aqui. Houveram recentes alterações no Código de Trânsito Brasileiro e, pelo que eu tenho visto, essas informações não chegaram de forma clara a boa parte da população. Luz baixa, farol baixo, durante o dia. Preciso ou não preciso utilizar? Se você disse sim ou não, qualquer resposta diferente da depende, você precisa assistir esse vídeo. Então vamos lá. Desde o dia 12 de abril de 2021, que entrou em vigor essas alterações do Código de Trânsito Brasileiro, a luz baixa, se o veículo não tiver equipado de fábrica com o DSL, que é a luz diurna de rodagem, essa aí que eu estou colocando para vocês, se ele não tiver equipado com essa luz, ele, em certas condições, vai precisar estar com o farol baixo aceso durante o dia. Durante o dia, em quais quesitos? Se você estiver rodando numa pista que não seja duplicada, então é uma pista simples. Se for uma pista simples, fora do perímetro urbano, você tem que manter a luz diurna acesa. Então o farol baixo tem que estar aceso durante o dia, nesse caso. E em outros 3 casos, se tiver com chuva, neblina ou cerração. Isso aí, a chuva vai ficar muito a critério do guarda. Então assim, começou a chover, liga a luz. Ou então, já fica com a luz ligada desde o início, porque uma chuva que estiver acontecendo, por menor que seja, dependendo aí do policial, você pode ser multado por não estar com a luz acesa. Cerração ou neblina. Lembrando ainda a questão das motos. As motos continua obrigatório o farol baixo aceso durante o dia. Falando em moto, essa questão do farol apagado das motos, que antes era uma infração gravíssima, com essas alterações passou a ser uma infração média. Então, sim, reduzir a gravidade. Então, ainda na questão das motos, você transitar com o capacete sem viseira ou sem os óculos, então com a viseira levantada, sem viseira ou sem óculos de proteção, deixou de ser gravíssima, né? Então antes era gravíssima e passou a ser uma infração média, que pode também, como medida administrativa, ter a retenção do veículo até regularizar a situação. Então eles podem reter o veículo até que você coloque o óculos de proteção ou abaixe a viseira. Houveram alterações também na questão do transporte de crianças. Na questão das motos, que antes permitia o transporte de crianças até 7 anos de idade, agora aumentou aí a idade, então para transportar crianças só a partir dos 10 anos de idade, e ainda leva em consideração que a criança ela tem que ter condições de cuidar da própria segurança. Então, assim, se a criança ela tiver alguma limitação e ela não conseguir cuidar da própria segurança, pode sim o policial arbitrar a multa, né? Então, pode sim o policial multar um motociclista que tiver com uma criança, mesmo que ela tenha mais de 10 anos, mas que ela não tenha condições de cuidar da própria segurança. Na questão do carro, né, o transporte no carro, a idade 10 anos, né, então se acima de 10 anos ou acima de 1,45 m, então se a criança tiver 10 anos ou se ela tiver mais que 1,45 m, ela pode já andar no banco da frente. Se ela tiver menos de 10 anos ou menos de 1,45 m, ela tem que andar no banco de trás e seguir aí o que determina também uma resolução do CONTRAN sobre o transporte, né? Se vai ser na cadeirinha, se vai ser no assento elevado. Então lá no meu Instagram aí eu coloquei todos os detalhes aí por idade, porque leva em consideração idade, peso e altura. Então lá no meu Instagram eu coloquei aí, pode entrar no meu Instagram que vocês vão ver lá essas questões da cadeirinha. Lá vocês conseguem visualizar melhor a idade aí do seu filho e a cadeirinha adequada para ela. Houve também a possibilidade agora de conversão à direita mesmo com o sinal fechado, né? Então vai ter essa placa aí indicando que você pode fazer uma conversão à direita, né, em sinal vermelho. Vai ter uma placa especificando isso. Então, mesmo que o sinal esteja vermelho, você vai poder fazer essa conversão à direita. Mas lembrando aí que mesmo com essa placa, você ainda tem que tomar certos cuidados, que a placa, o sinal geralmente vai estar em uma faixa de pedestre, você vai ter que se aproximar com velocidade compatível e tomando aí os cuidados, né, que se estiver dando prioridade ao pedestre, se ele estiver atravessando, ou um outro carro se estiver cruzando. Então, assim, não vai deixar de você se eximir de tomar os cuidados, mas mesmo com o sinal vermelho você vai poder, diante dessa placa, fazer essa conversão à direita. A alteração também trouxe uma alteração bastante interessante para o recall. Recall é o chamamento, né? Quando existe algum problema no veículo, né? Um problema de fábrica, e a fábrica chama o cliente de volta para poder corrigir esse erro, né? Então, por exemplo, deu um problema no airbag, né? O carro saiu de fábrica com um problema de airbag que foi identificado depois, a fábrica geralmente faz aquele recall, né? Faz a notícia aí na internet, nos meios de comunicação, informando que aquele veículo
de tal ano, tal modelo, precisa ir para a fábrica por conta da concessionária fazer essas modificações para poder atender as questões de segurança. O que veio de alteração aí no código, né? Então, quando tiver aí o chamamento para substituição ou reparo de veículos e ele não for atendido no prazo de um ano, então assim, opa, teve o prazo de um ano, né? Fizeram o chamamento, teve o prazo de um ano e você não foi lá levar o veículo para eles corrigirem esse defeito. Então vai passar a constar no certificado de licenciamento do veículo. Então no certificado de licenciamento do veículo, nas observações, vai constar lá que o veículo não atendeu ao recall, não atendeu ao chamamento. E depois, esse veículo só vai ser licenciado, né? Então só vai ser licenciado mediante a comprovação do atendimento à campanha de substituição ou reparo, né? Tivemos alterações aí também na questão da comunicação de venda, né? Então, antigamente, antes, né, da entrada em vigor dessa lei, você vendia o veículo e fazia aquele logo já fazia o comunicado de venda, né? Então, você pegava a cópia, né, autenticada aí do comprovante de transferência e já comunicava aí ao órgão de trânsito que você tinha vendido aquele veículo, para poder se eximir de qualquer responsabilidade. A alteração foi o seguinte, que vai ter um prazo de 30 dias. Então, assim, tem um prazo de 30 dias para o novo proprietário comunicar, né, realizar aí a expedição do novo CRV, né? Então, tem 30 dias para esse novo, para quem comprou o veículo, fazer essa alteração do CRV, né, esse novo CRV. Se dentro desses 30 dias, então você tem 30 dias, esse CRV não foi transferido para o nome do novo proprietário, você vai ter um prazo de 60 dias. Um prazo de 60 dias para poder encaminhar ao órgão aí a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, né? Então, você vai fazer o comunicado de venda, então você vai esperar esses 30 dias, né? Você vai poder esperar esses 30 dias, né? E ainda vai ter um prazo de 60 dias após esses 30 dias que o novo proprietário tem para fazer a comunicação, a expedição do novo CRV, você ainda vai ter os 60 dias de prazo para poder comunicar essa venda. Então, assim, alongou bastante aí o prazo para poder fazer a comunicação de venda do veículo. E lembrando aí que você não fazendo essa comunicação de venda, você fica responsável e solidário. Então, se a pessoa atropelou alguém, a pessoa sofreu multa, então mesmo que o carro não esteja mais com você, né, você ainda continua tendo responsabilidade sobre qualquer dano que aquele veículo venha a causar à propriedade de outro ou a outra pessoa, né? Então tem que ficar muito esperto. A questão da multa de transferência aí também houve alteração e ela, de grave, ela passou para a média, né? E antes era retenção do veículo, passou a ser remoção, né? Então, assim, vai ser uma multa média, só que o veículo vai ser removido aí para o pátio, né? Então, vai ser removido para o pátio. Houve alteração aí também, né? Deixaram bem claro, né? A questão das bicicletas motorizadas, então agora consta no Código de Trânsito Brasileiro a questão das bicicletas motorizadas. Só que foi uma norma aberta, né? Então, assim, ela ficou a cargo da resolução 842 do CONTRAN, por também colocar aí nas minhas redes sociais para vocês depois. O que caracteriza, né, a diferenciação entre o ciclomotor, então tem que lembrar que existe a diferença, aquela cinquentinha, mesmo que for bem parecido com uma bicicleta, ela é uma cinquentinha, então ela precisa da ACC, que é a autorização para condução de ciclomotores. E você vai ter a diferenciação da bicicleta motorizada. Então depois eu vou colocar para vocês nas minhas redes sociais também, confere lá essa diferenciação entre ciclomotores e as bicicletas motorizadas. Bicicletas motorizadas não vão precisar de fazer licenciamento, registro ou emplacamento, né? Então, bem interessante. A validade da CNH também aumentou, né? Então você vai ter a validade agora diferenciada, né? Então você tem 10 anos para quem tem idade inferior a 50, então se você tiver menos de 50 anos, a sua CNH vai passar a valer por 10 anos. Se você tem 50 anos até menos que 70, se você tiver de 50 a menos que 70, sua CNH passa a valer 5 anos. E se você tiver idade superior, igual ou superior a 70 anos, a sua CNH ela passa a valer 3 anos. Lembrando que isso aí também pode ser reduzido aí pelo perito examinador, né? O médico lá pode entender que você precisa fazer com um prazo menor, porque você tenha uma tendência a alguma doença degenerativa, né? E lembrando que isso, a sua CNH, se você olhar ela agora, ela tem o prazo de validade, e esse prazo de validade continua valendo, então só vai ter alteração a partir da nova renovação, né? Então quando você renovar sua carteira agora, ela vai entrar
dentro desses novos prazos de validade. Então, se você tiver menos que 50 anos, você tem uma carteira aí que vai valer por 10 anos. Se você tem idade superior a 50 anos e inferior a 70 anos, ela passa a valer por 5 anos. Se você tiver uma idade igual ou superior a 70 anos, ela passa a valer por 3 anos. Então, houveram alterações também na questão do limite de pontos da carteira, para a questão da suspensão do direito de dirigir. Se você está na sua carteira lá, exerce atividade remunerada, então qualquer um está escrito lá, exerce atividade remunerada, os Uber, esses outros aplicativos, motoristas de táxi, ônibus, então está escrito lá, exerce atividade remunerada, a sua carteira ela tem 40 pontos. Então, para você ter a suspensão da carteira, você tem que atingir 40 pontos. Para outras pessoas vai entrar a seguinte questão: se você tiver uma infração gravíssima, se você não tiver nenhuma infração gravíssima, sua carteira tem 40 pontos. Então você pode perder até 40 pontos. Se você tem uma infração gravíssima, a sua carteira ela tem 30 pontos. Então você pode perder até 30 pontos. Se você tem 2 ou mais infrações gravíssimas, você vai perder você vai ter suspensão da carteira se você perder mais que 20 pontos. Existe também a possibilidade, para quem exerce atividade remunerada, fazer o curso preventivo de reciclagem, né? Então, se você atingiu 30 pontos, né? Então perdeu 30 pontos da sua carteira, para você não perder a carteira, você pode fazer o curso de preventivo de reciclagem e fazendo esse curso, volta aí a sua carteira a ter 40 pontos limpos. Houveram alterações aí também na questão da ultrapassagem do ciclista. Já existia a questão da ultrapassagem a 1,5 m, né, de distância, né? Então o carro tem que manter uma distância, né? O veículo tem que manter uma distância de 1,5 m do ciclista ao ultrapassar o mesmo, e ele tem também que reduzir ao passar pelo ciclista. Essa redução ao passar pelo ciclista passou, né, que antes era uma multa grave, passou a ser uma multa gravíssima. Também agora passou a ter, né, a multa para parada sobre ciclofaixa, né? Já existia a questão de estacionar sobre a ciclofaixa, né? Já era multa, e passou agora a existir também, né, a questão da parada sobre ciclovia ou ciclofaixa. Passou a ser a infração, né? Agora é infração gravíssima. Alterou também a questão da advertência por escrito, né? Havia possibilidade aí dentro do Código de Trânsito de você mudar, né, a multa para uma advertência por escrito, mas as multas eram algumas, né, era de multa de média ou leve, né, mas algumas multas média ou leve, não todas, né, eram previstas numa resolução aí do CONTRAN, quais o CONTRAN achava que poderiam ser substituídas por uma advertência por escrita. Isso mudou, então agora qualquer infração, né, que tenha penalidade média ou leve, então uma multa nos últimos 12 meses, você vai conseguir substituir essa infração média ou leve por uma advertência por escrito. Terou também a questão de você informar o condutor infrator, né, que antes eram 15 dias, você passou agora para 30 dias. Então você tem 30 dias para identificar o real infrator, para informar o real infrator, para que você mudar aquela multa para aquela outra pessoa. Então houveram alterações também na questão da defesa prévia. Você tem a notificação de autuação, que é a infração antes dela ser convertida para multa. E quando ela é convertida para multa, chega para você a notificação da penalidade. Então, antes aí da multa, né, quando chega aí para você a autuação, ela é a notificação de autuação. Dessa notificação de autuação, você pode apresentar a defesa prévia para o órgão, né, competente, se defendendo dessa penalidade, dessa autuação. E antes não era previsto na lei prazo, dava-se um prazo razoável, né, mas não tinha previsão de quanto era esse prazo, né, que deveria. Então passou a não ser inferior a 30 dias. Então, na sua notificação de autuação, vem o prazo escrito de quando você pode apresentar, até quando você pode apresentar a sua defesa prévia. E esse valor, então, não pode ser, esse prazo não pode ser inferior a 30 dias. Então, assim, tem que ser 30 dias dessa notificação de autuação, no mínimo. Então, assim, geralmente o prazo é maior um pouco. Então, houve alteração do seguinte, no prazo para a punição. Se você cometeu a infração, se até 180 dias não tiver chegado a notificação de penalidade para você, então não chegou a multa para você em até 180 dias, o poder público ele perdeu o direito de te multar. Então, aquela multa ela caducou, então ele não vai mais conseguir te multar. Já se você tiver apresentado a defesa prévia, então chegou para você a notificação de autuação e você apresentou uma defesa prévia,
essa multa ela tem que vir desde quando aconteceu a infração, ela tem que vir até 360 dias. Então o poder público vai ter até 360 dias para analisar essa defesa prévia e te multar. Então chegar para você a notificação de penalidade. Se não chegar, caducou aí o direito do poder público de te punir por aquela infração. Para quem ainda está no período de autoescola, né, aí acabou-se a obrigatoriedade, né, encerrou-se a obrigatoriedade das aulas práticas noturnas. Então não é mais obrigatório realizar aí as aulas práticas noturnas. O prazo para novo exame também tirou, né, aquele prazo, né, no caso então de uma reprovação no exame técnico, teórico técnico ou no exame de direção, né, o candidato ele pode repetir o exame a qualquer tempo, então não tem mais um prazo para ele remarcar o exame, né? Lembrando aí, tem que ser dentro da pauta ainda, o prazo da pauta ainda existe. Criou-se também agora um benefício, né? Criou-se entre aspas, né? Dentro do Código de Trânsito existe aí a possibilidade de um benefício para bons condutores, né? Então, se você em um ano não teve infração nenhuma, você vai ganhar benefícios como desconto em algum imposto, algo do tipo. Só que você ainda carece de regulamentação, né? Isso ficou a cargo de alguma resolução do CONTRAN que ainda não existe. Então, até hoje, ainda não existe uma resolução do CONTRAN disciplinando como vai ser esse benefício para os bons condutores. Houve uma alteração também na questão de homicídio ou lesão corporal culposa combinada com álcool. Então, o homicídio ou lesão corporal culposa combinada com álcool ou uso de outras drogas, não cabe mais aí a conversão em penas restritivas de direito, que eram aquelas penas de pecuniária, né? Então pagamento de valores, pagamento de cesta básica, perda de algum bem, perda do direito de dirigir. Então eram feitas essas penas alternativas, então não cabe mais essas penas aí restritivas de direito se houver o homicídio ou a lesão corporal, mesmo sendo culposa, né? Culposa é quando não há intenção, né? Mas se tiver sob efeito de álcool ou drogas, você não vai poder mais requerer essas restritivas de direito. E um ponto interessante a se falar nessa questão agora falando dos vetos, né? Então foram feitas as propostas encaminhadas ao presidente da República, o presidente da República vetou alguns trechos. E um trecho interessante, um veto interessante da gente analisar é o veto que ele colocou para a condução à via dentro das propostas de alteração do Código de Trânsito, a inserção de uma possibilidade das motos transitarem em corredores, desde que o trânsito estivesse lento, desde que atendendo alguns outros requisitos. E o interessante desse veto é que, assim como lá atrás houve o veto também, lá quando tentou-se mudar o Código de Trânsito e incluir aí que as motos não poderiam utilizar o corredor, houve um veto também, muito similar a esse, né? E esse veto, novamente, foi feito aí pelo presidente da República e o Congresso acolheu. E o interessante desse veto é que a justificativa foi que restringiria a locomoção de um veículo que é utilizado mais para fugir do trânsito mesmo, e com essa proibição, né, não seria proibição, mas na verdade essa regulamentação de quando as motos poderiam utilizar os corredores, acabaria gerando ainda mais engarrafamento, mais filas e um trânsito mais caótico. Então foi feito esse veto. E o interessante da gente analisar este veto é que esse veto deixa muito claro que é permitida a circulação de motos e ciclomotores nos corredores. Lembrando aí que desde que com velocidade compatível e mantendo aí o distanciamento dos veículos, dos demais veículos. Então é perfeitamente possível utilizar os corredores por motos. Muita gente equivocadamente acha que não, mas é permitido. E esses vetos, tanto que foi feito lá atrás e o veto que foi feito agora, deixam muito claro isso. Só que muitos agentes de trânsito ainda multam os motociclistas utilizando o corredor, utilizando aí essa questão da velocidade incompatível e não guardar distância suficiente aí de outro veículo. Então existe essa possibilidade, só que esses vetos deixam muito claro, então caberia recurso, né? Mas a questão é demonstrar que você estava com a velocidade compatível e guardando aí a distância de outros veículos. Então são essas as dicas aí, são essas as alterações que tiveram, importantes alterações. Então, para você ficar ligado, então não guarde só para você, compartilhe com outras pessoas, leve esse conhecimento a outros e vamos aí tornar o trânsito muito mais seguro. Muito obrigado e até a próxima.